Por que o profeta Oséias se casou com uma prostituta? Esta direção foi dada por Deus a Oséias. No livro de Oséias capítulo 1 versículo 1-2, podemos ler: A mensagem do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor disse a Oséias: Vá, tome para você uma esposa de prostituição e tenha filhos da prostituição, porque a terra está praticando grande prostituição, afastando-se do Senhor. No entanto, para compreendermos essa narrativa, é necessário considerar o contexto social que prevalecia naquela época. Foi uma era de abundância e relativa paz. Oséias, um profeta de Deus, viveu nesse período e é o autor do primeiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. A época de Oséias coincide com a divisão do reino, que ocorreu cerca de 250 anos após o reinado do rei Davi e aproximadamente 650 anos após a entrada de Israel na Terra Prometida. Oséias foi um dos profetas que serviu por um longo período. Durante o reinado prolongado do rei Jeroboão II, Israel desfrutou de uma independência e riqueza sem precedentes, graças ao sucesso em várias guerras militares. Contudo, à medida que a prosperidade de Israel crescia, a moralidade de sua sociedade entrava em decadência. Surgiu uma cultura generalizada de corrupção e decadência moral. O povo de Israel passou a atribuir seus sucessos a Baal e a adorar divindades pagãs. Eles abandonaram sua aliança com Deus e deixaram de obedecer às suas leis. Os tribunais se tornaram corruptos, com casos sendo decididos com base em subornos. Havia fraudes financeiras e corrupção generalizada. O povo estava mais preocupado com seu próprio prazer do que com princípios como justiça e retidão, e a anarquia prevalecia. Até mesmo o sistema judicial estava contaminado, e a justiça só prevalecia se os juízes fossem subornados. Apesar de esses eventos terem ocorrido há mais de 2.700 anos, eles apresentam semelhanças notáveis com alguns aspectos da civilização ocidental atual. No templo de Betel e Samaria, os adoradores até se envolviam com prostitutas na esperança equivocada de obter as bênçãos de Deus para suas colheitas. Eles chegaram ao ponto de construir um bezerro de ouro em Betel, desrespeitando claramente os mandamentos de Deus que proibiam imagens esculpidas. Deus poderia ter decidido começar de novo com um novo povo, mas ele permaneceu comprometido com Israel. No entanto, ele não podia ignorar o comportamento deles. Sua primeira mensagem a Oséias foi relevante para a própria vida do profeta, como é frequentemente o caso quando Deus fala com seus mensageiros. Oséias foi instruído a se casar com uma mulher que se prostituía, simbolizando a infidelidade espiritual de Israel para com Deus. Deus queria que Oséias experimentasse a angústia que ele próprio sentia devido à infidelidade do seu povo. Isso serviria como uma lição poderosa sobre como a idolatria e o afastamento de Deus afetam o Senhor. Quando colocamos qualquer coisa antes de Deus, isso o magoa da mesma forma que a infidelidade machuca um cônjuge em um relacionamento adúltero. Ao ordenar que Oséias se casasse com uma prostituta, Deus o colocou na posição de sentir o que ele sentia, o que não era uma experiência agradável. Isso simbolizava o adultério espiritual de Israel, comparando-o à infidelidade de uma prostituta. Oséias obedeceu a Deus e se casou com Gomer, uma mulher cronicamente infiel. Ela engravidou, e Deus instruiu Oséias a dar nomes proféticos a seus filhos, que indicavam o julgamento de Deus sobre Israel. Gomer não abandonou sua prostituição após o casamento, o que sugere que talvez ela tenha concordado inicialmente em ser fiel a Oséias, mas acabou voltando à prostituição. Isso ecoa as razões pelas quais as pessoas frequentemente se afastam de Deus: tédio, negligência, necessidade ou simplesmente atração por outras coisas.
A prostituição é citada como um pecado na Bíblia, Provérbios 23 versículo 27 e 28, e a narrativa de Oséias destaca como a idolatria e a infidelidade espiritual são comparáveis à infidelidade conjugal. Deus estava disposto a manter sua aliança com Israel, apesar de sua infidelidade, mas também estava determinado a confrontá-los com suas ações. Oséias se tornou o profeta da última chance enviado por Deus a Israel, advertindo-os sobre as consequências caso não se arrependessem e voltassem para ele. Oséias 1 versículo 6-9 relata a história dos nomes dos filhos de Gomer, que simbolizavam o juízo divino sobre Israel. Esses nomes, como Olohuama, ó sem misericórdia, e Oloami, ó não meu povo, o nome das crianças infelizmente lembrou Oséias e todos os outros que o povo de Israel havia afastado do Senhor Deus e não deveria mais ser considerado povo de Deus, destacavam a separação entre Deus e Israel devido à infidelidade do povo. Devido à persistência de Gomer na prostituição, pode ter havido uma ironia cruel no nome Oloami. Talvez a criança em questão não fosse realmente filha de Oséias, mas de outra pessoa. A mensagem que Deus tinha que entregar a Israel através de Oséias já era bastante difícil, mas Deus também fez com que Oséias tivesse que vivê-la. Através do profeta Oséias, Deus afirmou que Israel o abandonou para perseguir a prostituição e o vinho novo, e ele deixou claro que tanto homens quanto mulheres estavam envolvidos em adultério com prostitutas de culto na adoração de falsos deuses. Gomer era um símbolo apropriado devido à natureza da idolatria praticada pelo povo, onde o adultério espiritual se traduzia em adultério físico real. Apesar da promessa de julgamento de Deus, os dias de julgamento não durariam para sempre. Após o dia do julgamento, haveria um período de bênçãos, prosperidade e abundância. Oséias 1 versículo 10 de novembro diz: Contudo, o número dos filhos de Israel será como as areias do mar, que não pode ser medido ou numerado, e no lugar onde lhes é dito, vocês não são meu povo, será dito a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão, nomearão um líder para si e subirão da terra, pois grande e glorioso será o dia de Jezeel. Deus cumpriria a promessa de Oloami, mas o julgamento não seria eterno. Israel eventualmente voltaria ao Senhor e seria novamente chamado de filhos do Deus vivo. A tragédia conjugal na vida do profeta Oséias serviu como pano de fundo para Deus ensinar a impressionante lição de seu amor pelo seu povo. Deus nos ama com um amor infinito. Oséias experimentou uma vida de profunda tristeza, com dias sombrios e noites sem dormir, devido à infidelidade de sua esposa Gomer, que havia retornado à sua vida anterior de prostituição. Muitas pessoas têm a falsa noção de que não é grande coisa afastar-se do Senhor, mas a história da vida de Gomer após sair da casa de Oséias revela quão desafiador pode ser. Ajudado por seus filhos, Oséias apelou diretamente a Gomer. A partida dolorosa de Gomer é descrita em Oséias 2 horas e 5 minutos, pois a mãe deles agiu vergonhosamente, pois disse: Virei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Quando Gomer voltou à prostituição, parecia que tudo estava indo bem para ela inicialmente, mas logo descobriu que estava indo pelo caminho errado. Oséias lutou para impedi-la a cada passo do caminho, assim como Deus luta por seus filhos. À medida que a situação de Gomer se deteriorava, ela finalmente tomou a decisão de voltar para seu primeiro marido, Oséias. Ela estava dizendo: voltarei para Oséias. Quando estava com ele, as coisas iam melhor para mim. Essa situação reflete a atitude de Jesus Cristo quando ele perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher apanhada em adultério. O incidente também prefigura como Jesus Cristo redimiria um mundo pecaminoso, pagando o preço com sua própria morte na cruz. O livro de Oséias nos assegura do amor inabalável de Deus, que é eterno e imutável.
O amor de Yahvé é eterno e sua fidelidade é duradoura, ao contrário do amor humano, que pode ser quebrado por juramentos quebrados. Mesmo em nossa infidelidade, Deus nunca deixa de nos amar e cuidar de nós, e sempre oferece um caminho para nos reconciliarmos com Ele. Não é surpreendente que Oséias seja relacionado ao significado de o Yahvé resgatou ou salvou. Em hebraico, é o mesmo nome de Josué, que também está relacionado ao nome o Yeshua, que significa salvar, e em inglês é traduzido como Jesus. Deus escolheu usar a vida de Oséias e sua esposa Gomer para ensinar uma lição a toda a nação, mostrando que mesmo em nossa infidelidade, Ele nos ama e busca nossa reconciliação. Você está correto ao observar que o perdão e a reconciliação após o adultério não são atos fáceis. O adultério é visto como um pecado sério na Bíblia, e a relação adúltera é aquela que é voluntariamente perseguida por uma pessoa casada com alguém que não seja seu cônjuge. A Bíblia estabelece o casamento como uma união sagrada, como visto em Gênesis 2 versículo 24, e por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No contexto da antiga aliança dada a Israel sob a teocracia, a punição pelo adultério era de fato a morte, como registrado em Levítico 20 versículo 10, no homem que cometer adultério com a mulher de outro, até a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão condenados à morte. É importante notar que a punição era a mesma para ambas as partes envolvidas, não havia um duplo padrão que concedesse concessões aos flertes de um homem. No entanto, a Bíblia também ensina sobre o perdão e a reconciliação. Embora o adultério seja considerado um pecado sério, não é o pecado imperdoável. Muitos versículos da Bíblia enfatizam o perdão e a restauração, desde que haja arrependimento sincero. Por exemplo, 1 João 1h09 diz: E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O exemplo de Oséias e Gomer na Bíblia é um retrato poderoso do amor de Deus e de sua disposição em perdoar e restaurar um relacionamento quebrado, mesmo após a infidelidade. A mensagem é que, embora o adultério seja prejudicial e grave, o perdão e a reconciliação são possíveis com a graça de Deus e o arrependimento sincero. Portanto, embora a Bíblia condene o adultério, ela também oferece a esperança do perdão e da restauração, enfatizando a importância do arrependimento e da busca de Deus em situações de infidelidade conjugal. Ele sofreu penalidades ao lado da mulher. Em algumas ocasiões, as pessoas esquecem seu primeiro afeto e, ao fazê-lo, tornam-se infiéis. As advertências nos provérbios deveriam instilar receio no coração de qualquer indivíduo. Embora a penalização na lei do Antigo Testamento pelo adultério parecesse severa, as implicações espirituais são ainda mais profundas. A história de Oséias e Gomer é uma representação inesquecível do firme e perpétuo amor de Deus por seu povo da aliança. O amor eterno de Deus é um tema constante que atravessa toda a Bíblia. Existem inúmeras oportunidades para manifestar gratidão e reconhecimento pelo amor inalterável do Senhor ao longo do livro dos Salmos. Um dos exemplos mais notáveis de amor imutável na Bíblia está registrado no livro de Oséias. Independentemente da gravidade dos atos de sua esposa, Oséias a perdoou. Romanos 8 versículo 38-39 nos recorda que ele é o parceiro fiel. Ele é o profeta que resgata sua noiva rebelde. Ele é o pai que espera pacientemente pelo filho perdido. Ele é aquele que recebe de volta o filho pródigo com júbilo. Desde o princípio dos tempos, os beneficiários de sua graça misericordiosa e amor eterno têm sido pecadores que não merecem, e que tendem a se desviar do caminho correto e a agir de forma perversa. Encontramos algo que também deveria nos encher de esperança. Oséias 2 versículo 19 e 20 declara: "De casar-te-ei comigo para sempre, sim, casar-te-ei comigo em justiça, em juízo,
em benignidade e em misericórdia, casar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. As palavras de Deus ao antigo Israel deveriam nos inspirar com esperança hoje. Mesmo que seja extremamente desafiador, deveríamos nos enxergar em Gomer. Embora seja inaceitável envolver-se na prostituição, Deus ainda é capaz de perdoar aqueles que se envolvem nessa imoralidade. A Bíblia registra o uso que ele fez de uma mulher com má fama chamada Raabe para cumprir seu plano. Devido à obediência dela, ela e sua família puderam receber recompensas e bênçãos como resultado. No Novo Testamento, uma mulher conhecida por seu estilo de vida pecaminoso encontrou uma oportunidade para servir a Jesus enquanto ele estava na casa de um fariseu. Ela reconheceu a verdadeira natureza de Cristo e, em um ato de profundo arrependimento, presenteou-o com um frasco precioso de perfume. A mulher derramou lágrimas expressando sua tristeza e, com seus cabelos, enxugou os pés de Jesus. Quando os fariseus criticaram Jesus por aceitar o gesto de amor da mulher pecadora, ele os repreendeu e acolheu a adoração dela. Devido à sua fé, Cristo perdoou todos os seus pecados e ela foi admitida em seu reino. Para que Oséias compreendesse as emoções que Deus sente, Deus o fez passar por uma experiência verdadeiramente única. Muitas vezes, Deus prepara seus profetas por meio de suas experiências pessoais ou pela falta delas. Deus instruiu Jeremias a não se casar, pois ele teria que proclamar a Judá que Deus estava solteiro agora. Ao permanecer solteiro, Jeremias experimentou o vazio que Deus sentiu quando Israel estava ausente de sua vida. Da mesma forma, Deus ensinou a Oséias como ele se sentia, instruindo-o a realizar ações peculiares relacionadas a seu casamento. Oséias encontrou sua esposa e a trouxe de volta para casa. Ele a cortejou novamente e a recebeu de volta como sua esposa. Observe esta frase: ela não tinha ideia de que eu lhe estava fornecendo grãos, vinho novo e azeite. Ela presumiu que tudo isso vinha de seus amantes. No entanto, suas bênçãos eram, na verdade, de Deus, fluindo por meio de Oséias. É interessante notar que as últimas palavras de Deus em Oséias são um apelo extremamente terno, esperando que Israel se arrependa e permita um adiamento do julgamento que está por vir. Para começar, devemos reconhecer que Oséias não conseguiu reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas, e Deus foi compelido a julgar o povo, conforme havia prometido. A Assíria os derrotou e exilou em 721 a.C., e eles nunca mais retornaram. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já compartilhe e dê um like para nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Deus abençoe você e sua família.